Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais enigmáticas e poderosas do Brasil, Luísa Maim. O nome dela está ligado às maiores rebeliões por liberdade do século XIX, e o seu legado inspira o feminismo negro até hoje. Mas olha só que curioso! Para a gente entender o tamanho da importância dela, a gente precisa primeiro encarar o debate sobre a própria existência dela. Pois é aqui que o nosso quebra-cabeça começa. A questão central que define a Luísa Marim é essa. A gente está falando de uma pessoa real, de carne e osso, ou de um mito poderosíssimo construído pela necessidade de ter uma heroína negra. Então, o que a gente vai fazer aqui é quase uma investigação de detetive, sabe? Uma investigação histórica. É essa tensão que, no fundo, define a história toda da Maim. De um lado, a gente não tem nenhum documento oficial sobre ela, nada, sabe? Nem certidão, nem registro, nenhuma prova formal. E do outro, a gente tem a única fonte, mas que fonte, né? O testemunho potentíssimo do filho dela. E é assim que ela se torna, ao mesmo tempo, uma inspiração para as lutas do passado e um símbolo vivo para as lutas de hoje. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessa que é a única prova que a gente tem. Basicamente, absolutamente tudo que a gente sabe ou que a gente constrói sobre a figura da Maim vem dos escritos do filho dela, o célebre advogado e abolicionista Luiz Gama. Se não fosse por ele, pela memória dele, o nome dela muito provavelmente teria sumido para sempre na poeira da história. E olha só, essas são as palavras do próprio Luiz Gama numa carta de 1880. E vamos prestar muita atenção aqui nos detalhes porque eles dizem tudo. Ele não diz apenas que a mãe era africana. Ele a descreve como livre e pagã e faz questão de dizer que ela sempre recusou o batismo. Isso já nos mostra o retrato de uma mulher com uma identidade fortíssima que resistia de forma ativa à imposição cultural e religiosa daquela época. E o Luiz Gama não para por aí não. Ele nos dá um retrato super vivo dela. O que é fascinante mesmo é a personalidade que ele descreve, altiva, geniosa, insofrida e vingativa. Esses adjetivos não são para uma pessoa passiva, né? E a ocupação dela como quitandeira, gente, isso não era só um trabalho, era o disfarce perfeito para a atividade revolucionária dela, que, segundo ele, a levou a ser presa várias vezes. Beleza, agora vamos focar na atuação dela como uma verdadeira articuladora. Porque veja bem, a Luísa Maim não era só uma rebelde no espírito, ela era uma estrategista. O nome dela está diretamente ligado aos maiores levantes de escravizados e rebeliões pela liberdade na Bahia do século XIX, que, naquela época, era um verdadeiro barril de pólvora, um caldeirão de revoltas. Entender a linha do tempo aqui é fundamental. Em 1835, o filho dela a coloca no centro da revolta dos Malês, que foi simplesmente uma das maiores insurreições de escravizados que o Brasil já viu. 2 anos depois, em 1837, ela participa da Sabinada, uma revolta que queria a independência da Bahia. E é logo depois que essa rebelião acaba, ali em 1838, que ela some. E aí começa o mistério que dura até hoje. Tá, mas, afinal, quem eram esses malês? O termo vem da palavra Yorubá e Malé, que era como se designavam os muçulmanos. Muitos dos negros escravizados e libertos na Bahia eram muçulmanos, alfabetizados em árabe e eram vistos como pessoas cultas e muito aguerridas. E aqui, gente, está a conexão crucial, o pulo do gato. Luiz Gama afirma que a mãe dele era da Costa da Mina, de origem nagô, o que a coloca bem no epicentro cultural e religioso desse movimento revolucionário. É aqui que a gente vê a genialidade da estratégia dela. Pensa só. O que para todo mundo parecia ser só uma mulher vendendo comida na rua era, na verdade, o centro nervoso da comunicação rebelde. O tabuleiro dela permitia que ela andasse livremente pela cidade e cada quitute vendido podia carregar um bilhete, uma mensagem secreta, um plano. Ela literalmente transformou o trabalho dela, a mobilidade dela, numa arma poderosíssima para articular as insurreições. Ok, vamos voltar para aquela nossa questão central. Se ela era essa figura tão importante, por que não tem nada sobre ela na história oficial? Por que esse silêncio todo? É exatamente nesse ponto que a figura histórica, a pessoa de carne e osso, meio que se apaga e o mito começa a nascer com uma força impressionante. O relato que o Luiz Gama dá sobre isso é de partir o coração, sério. Ele conta que depois da Sabinada, ela teria ido para o Rio de Janeiro e, puf, sumiu, desapareceu. Ele procurou por ela em 1847, em 56 e de novo em 61. E nada. Esse sumiço, esse desaparecimento cria um vácuo, sabe? Uma ausência que acabou permitindo que a história dela fosse preenchida e ganhasse novos significados.
E com isso, a gente chega no ponto crucial da nossa conversa, que essa citação resume perfeitamente. Talvez a pergunta mais importante não seja se ela existiu exatamente como o filho descreveu, mas sim o que a figura dela passou a representar. Ao se tornar um mito, Luísa Maim dá um novo significado para a história da mulher negra no Brasil, oferecendo uma narrativa de protagonismo, de inteligência, de resistência pura. E esse legado, gente, é de uma força absurda hoje em dia. A figura da Luísa Marim virou uma peça fundamental, uma base mesmo, para a construção do feminismo negro aqui no Brasil, num processo muito necessário de descolonização do nosso pensamento. Para a gente entender isso, é super importante pegar o contexto da época. Lá para as décadas de 70, 80, ativistas negras começaram a sentir que aquele feminismo mais tradicional, sabe, branco, de classe média, simplesmente não dava conta, ignorava a questão racial, que era central para a luta delas. Então o que elas fizeram? Elas olharam para o passado, buscando suas ancestrais, suas referências, e encontraram na Luísa Maim o exemplo perfeito de mulher, de mãe e de guerreira. E essa redescoberta não ficou só no papel, na teoria, não. O legado dela se tornou algo concreto, palpável. A gente vê o nome dela em cartilhas educativas, em poemas incríveis, tem até a inauguração de uma praça com o nome dela em São Paulo e, claro, no livro monumental que é Um Defeito de Cor, que imagina toda a biografia dela. Dessa forma, a Luísa Maim foi cravada, solidificada na nossa cultura como uma presença real e muito, muito inspiradora. No final das contas, a pergunta que fica para a gente refletir é essa aqui. Sendo ela um mito ou não, a figura da Luísa Marim é vital porque ela vem para preencher um silêncio ensurdecedor na nossa história. Ela dá rosto, dá nome, dá uma história para a mulher negra como a protagonista da sua própria libertação, como uma intelectual e estrategista da revolução. A história dela nos obriga a perguntar quantas outras Luísas a história oficial fez questão de apagar. E mais importante, o que é que o resgate dessas histórias pode ensinar para a gente sobre o Brasil que a gente vive hoje?